Oi, gente! Então, a revisão de hoje vai ser sobre os verbos, que é um conteúdo assim, bem importante ali na parte do predicado, principalmente, que a gente tinha visto na última aula, tá? Então, só retomando, quais são as classificações dos verbos, tá? Primeiro, verbo de ligação. O verbo de ligação são aqueles verbos, como o próprio nome diz, eles não têm um significado específico, assim, né? Eles servem para ligar um sujeito ao seu predicativo, aquela característica, aquele estado desse sujeito, tá? Por isso que o nome é de ligação. São aqueles verbos como ser, estar, ficar, permanecer, parecer, continuar. Como nós temos aqui esses dois exemplos. Quando eu digo, ela é linda, tá? Vamos dar uma olhadinha nessa frase em termos de constituintes. Os termos, como nós vimos na semana passada, né, os termos que, de acordo com a gramática tradicional, são chamados de termos essenciais, são o sujeito e predicado. Então, como é que a gente divide essa frase? Ela é o sujeito da frase. Sujeito simples, que é formado por apenas um núcleo, por isso que ele é simples. O que sobra é o predicado, tá? O verbo aqui é o chamado verbo de ligação, porque é exatamente isso porque eu falei, porque ele só serve para ligar um sujeito ao seu predicativo. O que é um predicativo? Predicativo, não confundam predicativo com predicado, são duas coisas diferentes. O predicado é tudo aquilo que não é sujeito em uma frase, em uma oração. Agora, o predicativo, ele vai existir dentro do predicado, se ele existir em uma frase, e vai ser sempre uma característica, mostra um estado que está aquele sujeito. Então, o é o verbo de ligação, o verbo ser, e o linda nós chamamos de predicativo do sujeito, tá? Predicativo do sujeito. Predicativo é uma característica daquele sujeito. As pessoas pareciam cansadas. Então, a gente divide, né? As pessoas é o sujeito da frase, que a gente tem aquele sujeito bem prototípico. O que é o sujeito prototípico? Aquele que está antes do verbo, bonitinho, iniciando a oração, que é o mais fácil de identificar. As pessoas, sujeito simples, porque tem apenas um núcleo. Tá? Pareciam cansadas. Este verbo também é um verbo de ligação, porque ele está dizendo que característica que tinham essas pessoas, né? Qual é o estado dessas pessoas? Elas pareciam cansadas. Então, esses são os verbos de ligação. As próximas classificações de verbo são o que nós chamamos de verbos significativos. Significativos. O que são os verbos significativos? São todos aqueles que não têm esse verbo de ligação, exatamente porque eles têm um significado maior que não seja simplesmente ligar um sujeito ao seu predicativo. Então, quais são as classificações? Primeiro, o verbo intransitivo, que até eu não coloquei aqui. Nos exercícios a gente usa sempre essa sigla VI, verbo intransitivo. Tá? O que é um verbo intransitivo? Ele não transita para o complemento, ele não precisa de complemento, ele basta por ele mesmo. Ou seja, eu vivo, ponto. Tá? A pequena sorriu. Sorriu, ninguém vai perguntar quem sorri, sorriu o quê? Não, quem sorri, sorri. Isso é um verbo intransitivo, ele não precisa de complemento. Então, nessa frase, a pequena, sujeito, né, simples, sorriu, é o predicado que é formado só por esse verbo, não precisa de complemento. O verbo transitivo direto é um verbo que vai transitar, ele vai precisar diretamente do seu complemento. E a gente usa essa sigla VTD, verbo transitivo direto, certo? Então, o que é um verbo transitivo direto? É um verbo que precisa de um complemento, sem preposição, é direto, sem preposição, é só o complemento. Então, nessa frase aqui,
A aluna trouxe o material. Como é que a gente identifica o sujeito? A gente viu isso na última aula. Olha para o verbo, tem que saber identificar o verbo, né? Esse é o básico. Identificou o verbo, pergunta o que antes do verbo. O que trouxe? Quem trouxe? Quem trouxe ou o que trouxe, né? Quem trouxe? A aluna. Então, a aluna é o sujeito. Mais uma vez, é um sujeito simples, porque eu tenho só um núcleo. Lembrando, o núcleo, né, é um substantivo, um pronome, que ocupa, então, essa função de núcleo do sujeito, de palavra mais importante. Então, a aluna, esse é o sujeito da frase. O que sobra é o predicado. Então, como é que se constitui esse predicado aqui? Eu tenho um verbo, que é um verbo transitivo direto, porque quem traz alguma coisa. Mesma coisa que se eu disser assim pra vocês, gente, eu trouxe, vocês vão me dizer, me perguntar, trouxe o quê? Né? Eu não consigo dizer esses verbos transitivos diretos sem um complemento, sem um substantivo vindo depois, certo? Então, trouxe o material. Isso aqui é o verbo transitivo direto. E isso aqui, esse complemento desse verbo, o que eu trouxe, vai ser chamado de objeto direto. Aqui, tá? Objeto direto, OD. Objeto direto. Por que é objeto direto? Porque ele é o complemento de um verbo transitivo direto, tá? Eu comprei uma caneta. Eu, sujeito, comprei uma caneta predicado. Comprei, esse predicado é formado por um verbo transitivo direto, porque quem compra, compra alguma coisa. É sempre legal que vocês façam essa reflexão sobre o verbo com o qual vocês estão trabalhando. Quem compra, compra alguma coisa, tá? Aí eu já penso, então se quem compra, compra alguma coisa, não de alguma coisa, então é um complemento sem preposição, é um objeto direto, certo? Isso aqui é bem importante, até para a questão dos estudos dos termos integrantes da oração, que são depois os complementos verbais. A gente dominando isso aqui vai entender os termos integrantes direitinho, tá? Isso aqui é básico para esse estudo. Depois nós temos o verbo transitivo indireto. É um verbo que transita para o seu complemento, ou seja, ele precisa do seu complemento, só que ele precisa desse complemento introduzido por uma preposição. Tá aqui o de, ó. Certo? Eu preciso de chocolate. Como é que a gente analisa essa frase? Bom, aqui nós estamos diante de um sujeito desinencial. Lembram que nós vimos na semana passada? Esse sujeito está expresso? Não, não está expresso. Só que eu consigo depreendê-lo em função da desinência do verbo, daquele finalzinho do verbo ali. Tá? Então, quem preciso? Eu preciso. Então, qual é o sujeito? É um sujeito desinencial, um eu entre parênteses, assim, né? Vamos botar entre parênteses, eu gosto de colocar nos parênteses pra gente lembrar que ele não está expresso ali. Então, eu preciso de chocolate. Então, isso aqui tudo é o predicado. Aí, olha, isso aqui então é uma oração sem sujeito? Não, o sujeito ele tá na desinência. Então, eu preciso de chocolate. Preciso é um VTI, ou seja, um verbo transitivo indireto. Transitivo porque ele precisa de complemento e indireto porque esse complemento tem que ser iniciado por uma preposição. Então, eu não posso dizer, gente, eu preciso. Vocês vão perguntar, prof, do quê? Do quê? Não o quê? Do quê? Tá? Eu preciso de chocolate. Então, esse de chocolate, aquilo que eu preciso, vai ser chamado de objeto indireto. Objeto indireto, tá certo? E depois nós temos também o verbo que é as duas coisas juntas, né? O direto e indireto. Ele precisa de dois complementos. Como o verbo escrever. Quem escreve, escreve uma coisa para alguém, né? Eu até posso usá-lo. Eu escrevi um bilhete, posso usá-lo como transitivo direto. Vai depender da frase, né? Mas nesse caso aqui, escrevi uma carta ao presidente. Quem escreve, escreve alguma coisa a alguém. Quem paga, paga alguma coisa a alguém. Ou seja, eu preciso desses dois complementos. Esse, então, aqui eu chamo de objeto direto e aqui
de OI, objeto indireto. Mais uma vez, eu estou diante de um sujeito desinencial que está escondido nessa desinência, tá certo? E por fim, uma última classificação, que talvez vocês não vão achar em qualquer gramática, que é são os verbos transitivos adverbiais, que são esses verbos que pedem um complemento relacionado ao lugar. Por exemplo, moro, se você, gente, eu moro. Oi, onde? Moro em Taquara. Muitos gramáticos classificam-no como intransitivo, sem complemento, e precisando de um adjunto adverbial de lugar, ou classificam como intransitivo, como indireto, enfim. Então tem essa diferença, tá? Uma classificação bem interessante essa dos transitivos adverbiais, como morar e o residir, por exemplo. É uma categoria pequena de verbos que podem ter essa classificação. Eu resido em Taquara, tá? Eu cheguei em casa. O complemento é um lugar, porque ele é uma circunstância de lugar, tá? Gente, um livro que eu gostaria de recomendar, esse aqui, ó. O meu já tá bem velhinho mesmo. O meu é do tempo da faculdade, mas às vezes, ó, já tá até colado aqui com durex. É o Dicionário Prático de Regência Verbal. Quando a gente fica do Luft, tem o de regência nominal e o de verbal. Vocês podem ver até pelo uso aqui, que eu uso bem mais o de verbal que o nominal, tá? A gente procura o verbo, né? Por exemplo, cumprir. Aí vai estar ali, número 1, TD, que é transitivo direto. Cumpri-lo, cumprir, executar, desempenhar, satisfazer, cumprir a lei. Então ele vai te dizer qual é a regência correta daquele verbo, se o verbo é transitivo direto ou indireto. E às vezes ele tem várias classificações dependendo do sentido daquele verbo, né? Por exemplo, assistir a uma partida de futebol. O verbo assistir como transitivo indireto, quem assiste a alguma coisa de acordo com a norma culta, assistir ao jogo. Ele tem esse significado de olhar, né, de presenciar. Agora, assistir como transitivo direto, eu vou assistir o doente, significa ajudar. Eu sou uma enfermeira e vou assistir o doente. Então, é ajudar. Aí, então, como transitivo indireto, ele tem um significado, como transitivo direto, ele tem outro. E esses dicionários de regência são para quem quiser, né, seguir, de repente, na carreira de professor ou de revisor, é bem importante, né, que ou às vezes pesquisa também na internet a regência daquele verbo, mas eu gosto muito do que o Luft coloca, tá certo? Esse vídeo era isso.